Toji Fushiguro é um personagem muito estranho. Ele aparece durante uma parte relativamente pequena de Jujutsu Kaisen, morre anos antes da história principal, ele não criou Sukuna, não criou Kenjaku, não fundou a sociedade Jujutsu. E mesmo assim, se você apagar esse homem da história, uma quantidade absurda de eventos importantes começa a desaparecer junto dele. Gojo talvez nunca tivesse se tornado o Gojo que conhecemos. A vida de Getou poderia seguir por um caminho completamente diferente. Megumi provavelmente teria outro destino, e alguma das peças que Kenjaku e Sukuna usariam anos depois talvez nem estivessem nos mesmos lugares. E deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui logo no início do vídeo, antes que os fiscais da causalidade apareçam aí nos comentários. Toji não causou literalmente tudo o que aconteceu em Jujutsu Kaisen, mas ele foi o primeiro empurrão de um efeito dominó tão absurdo que algumas das maiores tragédias da obra passam diretamente ou indiretamente por decisões que ele tomou anos antes. E sabe o que é o mais irônico disso? Toji passou a maior parte da sua vida tentando fugir do mundo Jujutsu, e acabou sendo uma das pessoas que mais mudaram esse mundo. Só que pra entender isso a gente precisa voltar pra antes dele ser Fushiguro, porque como a maioria já sabe, Toji nasceu como Zenin. Sim, o mesmo clã obcecado por técnicas amaldiçoadas, linhagem e prestígio que a gente conhece muito bem. Só que Toji nasceu com uma restrição celestial extrema. E pra você que não entendeu direito o que é restrição celestial, é mais ou menos assim. Em vez de possuir energia amaldiçoada como outros feiticeiros, ele tinha praticamente zero. Mas em troca disso ele recebeu um corpo completamente absurdo. Força, velocidade, sentidos, capacidade suficiente para transformar alguém que, segundo a lógica dos Zenin, seria um inútil, num homem especializado justamente para derrotar feiticeiros. E isso é quase como uma piada escrita pelo próprio universo. O clã que definiu o valor de uma pessoa através da energia amaldiçoada criou um dos homens mais perigosos daquele mundo. E justamente porque ele tinha zero de energia amaldiçoada. Toji eventualmente abandona os Zenin, assume o sobrenome Fushiguro e se afasta daquela família. E anos depois aparece numa missão que mudaria completamente tudo. Riko Amanai, a hospedeira do plasma estelar. Gojo e Geto recebem a missão de protegê-la até sua fusão com Tengen. Naquele momento os dois ainda são estudantes, extremamente fortes, sim, mas ainda muito diferente das pessoas que a gente encontra depois. Getou acredita profundamente que os fortes são feitos para proteger os fracos. Gojo é talentoso, arrogante e praticamente intocável. E então alguém coloca a recompensa na cabeça de Riko Amanai. E quem aceita o trabalho? Toji. Só que o Toji não tenta derrotar o Gojo simplesmente chegando lá e dando um soco nele. Ele sabia que isso seria uma ideia maravilhosa, caso ele quisesse morrer. Então ele faz algo muito mais inteligente. Ele desgasta o Gojo, ele cria uma pressão, faz ele permanecer alerta durante dias, esperando o momento certo. E quando ele finalmente decide atacar, ele praticamente mata o Gojo, se não fosse por causa da arrogância dele, né? Aquele confronto força o Gojo à beira da morte a compreender e utilizar a técnica reversa amaldiçoada, de uma forma que ele não conseguia antes. Quando volta, ele tá em outro nível, inclusive demonstrando técnicas que marcam a transformação daquele garoto talentoso no monstro que depois seria conhecido como mais forte. E esse foi o primeiro dominó gerado por Toji. Porque pensa nisso, antes do Toji, o Gojo já era incrivelmente forte. Só que depois do Toji, o Gojo começa a ir pra um caminho que ele se torna inalcançável. O Toji tenta matar o homem mais forte do mundo, na tentativa ele falha, e ajuda a criar um homem ainda mais forte do que ele já era. Se tivesse avaliação de desempenho pra se tornar assassino de aluguel, com certeza essa parte seria deixada de fora do currículo. Só que a verdadeira catástrofe não aconteceu com o Gojo, aconteceu a alguns metros dali. Porque quando o Gojo tá fora de combate, Geto consegue chegar até Riko. E ali existe um momento extremamente importante. Riko pôde finalmente escolher. Ela passou a vida sendo tratada como uma peça necessária para manter o mundo Jujutsu funcionando. Mas quando Geto oferece a mão pra ela, Riko escolhe voltar. Ela escolhe viver. E então, Toji aparece. E mata Riko na frente de Geto. A própria sinopse oficial daquele episódio descreve Geto estendendo a mão para Amanai antes de Toji aparecer e transformar aquele momento no pior cenário possível. E aqui começa o segundo efeito dominó. Porque seria muito fácil falar Toji matou a Riko e o Geto virou vilão. Só que isso seria muito errado, porque o Geto não quebrou exatamente naquele instante. A morte da Riko foi uma rachadura, foi um estopim. Depois vem os membros do grupo religioso comemorando a morte dela. Depois vem o isolamento. Gojo continua ficando mais forte, Geto continua realizando as missões, continua absorvendo maldições, continua convivendo com aquilo que a técnica dele exige. Haibara morre, Yuki Tsukuma aparece e apresenta a discussão sobre eliminar as maldições pela raiz. E finalmente Geto encontra duas jovens feiticeiras sendo maltratadas por moradores de uma vila. E é a soma disso tudo que leva o Suguru Geto ao ponto de ruptura. Então Toji não criou o Geto como vilão, mas ele estava presente em um dos acontecimentos mais traumáticos e fundamentais para essa transformação. Ele removeu a Riko da equação, quase matou o melhor amigo dele, humilhou o Geto em combate e deixou para trás uma imagem que nunca mais apareceria daquela cabeça. E essa distinção é importante porque o efeito dominó fica cada vez mais interessante, então fica aí que eu vou te contar. O Toji não precisava planejar a queda de Geto para iniciá-la, e aí Geto eventualmente abandona a sociedade Jujutsu. Ele torna-se um usuário de maldição, passa a perseguir o objetivo absurdo de criar um mundo exclusivamente de feiticeiros. Anos depois, os eventos de Jujutsu Kaisen Zero acontecem. Geto é derrotado e morre. Só que o corpo dele não desaparece da história, porque alguém estava esperando uma oportunidade. E quem é esse alguém? Kenjaku.
A técnica de Kenjaku permite que ele ocupe outros corpos, e ao tomar o corpo de Geto, ele também ganha acesso à manipulação de espíritos amaldiçoados, uma habilidade extremamente útil para os planos que ele colocaria em movimento depois. E agora olha a distância que a gente já percorreu. Toji aceita um trabalho para assassinar uma adolescente. A adolescente morre. Esse trauma se torna uma das peças da queda de Geto. Geto eventualmente se torna um inimigo da sociedade Jujutsu. Geto morre. Kenjaku toma o corpo dele. E o homem que Toji nunca conheceu passa a utilizar justamente aquele corpo e aquela técnica em alguns dos maiores eventos da história. Isso não significa que Toji, automaticamente Kenjaku. Kenjaku tinha planos muito antes do Toji nascer. Geto tinha outras razões para cair. Gojo também tomou as próprias decisões. Mas se você tirar o Toji daquela equação, o caminho que levaria Kenjaku até o corpo de Geto não seria tão óbvio. E a gente ainda não terminou. Porque talvez o maior legado de Toji não seja nem o Gojo, nem o Geto, é o filho que ele deixou para trás. Megumi Fushiguro. Toji teve um filho que herdou justamente uma das técnicas mais valorizadas do clã Zenin, a técnica das 10 sombras. E Toji chegou a fazer um acordo para que Megumi fosse levado para os Zenin quando sua técnica se manifestasse. Só que momentos antes de morrer, Toji faz uma coisa estranhamente humana. Ele conta a Gojo sobre Megumi, basicamente deixa aquela informação nas mãos do homem que acabou de derrotá-lo. E Gojo eventualmente encontra o garoto e impede que aquele futuro aconteça da forma planejada. Megumi acaba crescendo fora do clã e mais tarde se torna aluno de Gojo em Jujutsu Hai. Agora pensa na ironia disso, Toji odiava o mundo dos feiticeiros. O mundo dos feiticeiros rejeitou Toji. Toji quase mata Gojo. Gojo mata o Toji. E a última decisão de Toji ajuda a colocar o próprio filho sob a proteção daquele mesmo homem. É uma relação tão saudável que a própria terapia familiar pediria demissão. Só que Megumi não é simplesmente o filho do Toji. Ele se torna uma das peças mais importantes da história principal. É Megumi que tá procurando o dedo de Sukuna no início de Jujutsu Kaisen. É durante aquela situação que Yuji acaba engolindo o dedo e se tornando recipiente de Sukuna. E desde relativamente cedo, Sukuna demonstra interesse em comum pelo potencial de Megumi. E eu não vou dizer que se o Toji não existisse, o Yuji nunca teria se tornado recipiente. Porque aí já entramos num universo completamente diferente. Outra pessoa poderia ter recebido aquela missão, o dedo de Yuji poderia ter chego de forma completamente diferente. O Kenjaku tinha outros planos, a história poderia ter tomado outro rumo. Só que a rota que a gente conhece, que foi apresentada pra gente, passa pelo Megumi. E o Megumi existe dentro dessa posição específica porque o efeito dominó que Toji causou passou por ele. E anos depois, esse dominó encontra Sukuna. Megumi consegue invocar Shikigamis através das próprias sombras e possui uma técnica hereditária extremamente importante do clã Zenin. Sukuna passa a preservar Megumi em momentos em que poderia simplesmente deixá-lo morrer. E eventualmente toma o corpo dele e ganha acesso às 10 sombras. E aí o efeito dominó fica ridículo. O filho de um homem sem energia amaldiçoada herda uma das técnicas mais valiosas daquela família. O pai tenta vendê-lo justamente pro clã que ele mesmo desprezou. Antes de morrer, ele entrega essa informação pro Gojo. O Gojo impede aquele destino. O Megumi cresce como aluno dele, Sukuna encontra Megumi, se interessa pelo potencial dele e eventualmente transforma o corpo e a técnica de Megumi numa peça central dos próprios planos. Existe uma linha extremamente torta que começa anos antes, com Toji Zenin sendo considerado inútil pela própria família. E ainda existe uma parte na história que parece que o Gege Akutami tá esfregando uma pá de ironia na nossa cara, porque Toji volta por alguns minutos. Durante Shibuya, uma técnica de invocação traz as informações físicas de Toji para outro corpo. Só que o corpo do Toji era tão absurdo que ele praticamente atropela o próprio processo. Ele entra em combate, ajuda a destruir Dagon e eventualmente encontra Megumi, pai e filho ficando frente a frente. Megumi nem sabe quem é aquele homem. Toji luta com ele e então pergunta seu nome. Fushiguro. Não Zenin, Fushiguro. Quando ele percebe que Megumi não acabou carregando o nome da família que destruiu a vida dele, Toji encerra o próprio retorno antes de matar o filho. E eu acho que esse momento resume Toji melhor do que qualquer outra luta que ele já teve. Porque ele passou a vida fingindo que não se importava com o clã, com o filho, com aquele mundo. Só que uma das coisas que ele fez ainda em vida foi contar pra Gojo sobre Megumi. E uma das últimas coisas que ele fez na segunda foi se certificar de que Megumi não tinha se tornado um Zenin. Só que volta pra aquela pergunta lá do começo. Toji é o motivo de Jujutsu Kaisen ter acontecido? E a resposta é não. Eu acho que dizer isso diminuiria até o que torna a história ser interessante, sabe? Kenjaku tinha um plano próprio, Sukuna tinha vontade própria, Geto tomou as próprias decisões, Gojo tomou as próprias decisões e Megumi também. Toji não é um mestre manipulador, escondido, controlando todo mundo. Muito pelo contrário. A graça é justamente essa, ele fez tudo aquilo sem fazer a mínima ideia. Quando Toji puxou o gatilho contra Riko Amanai, ele não tava pensando no futuro de Geto. Quando ele quase matou Gojo, ele não tava pensando que o Gojo ia ascender depois daquilo. Ele fez tudo sem querer. Ele simplesmente fez as escolhas dele, sabe? E as consequências disso continuaram existindo muito depois dele ter sido, né? Aquela cena triste lá que aconteceu. Gojo voltou diferente, Geto voltou diferente, Megumi cresceu num caminho diferente, e anos depois Kenjaku e Sukuna encontraram um mundo que já tinha sido alterado por tudo aquilo. E esse é um dos motivos que faz eu achar que Toji é um dos personagens mais importantes da história de Jujutsu. Fora que ele é muito foda. Não porque ele tinha muito tempo de tela, ou porque ele era só muito poderoso, mas é porque ele é quase como se fosse uma pedra jogada num lago. Ele aparece, desaparece, só que deixando um impacto gigantesco. Ele passou a vida inteira tentando provar que não precisava da sociedade Jujutsu, ele rejeitou o nome Zenin, abandonou
aquele mundo, virou assassino de feiticeiros e no fim, um homem que tentou fugir do mundo Jujutsu acabou se tornando uma das pessoas que mais moldaram o futuro dele. Mas agora eu quero saber de você. Se Toji nunca tivesse aceitado essa missão pra matar Rico Amanai, qual desses personagens teria mudado mais? Geto, Gojo ou Megumi? Porque dependendo da sua resposta, Jujutsu Kaisen poderia ser completamente diferente. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e esmaga o dedo no botão do like, porque isso motiva demais a criação de conteúdos como esse. Eu me chamo PL, valeu, falou e fui!